Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos libertarmos da ignorância, não é isso? Para entendermos a vida. Foi essa a razão que os espíritos superiores revelaram a doutrina. Nós encerramos o capítulo 27 e vamos iniciar o capítulo 28. Esse capítulo 28 é uma coletânea de preces espíritas. São textos que vão nos levar a raciocinar como se fazer uma prece em cada momento, em cada necessidade. É muito legal, são várias preces que vêm com a explicação antes. Como a gente estudou vários subtópicos aqui, a prece é uma coisa espontânea, que vem do sentimento. Mas os textos nos farão raciocinar como a coisa funciona e os porquês de cada coisa. Eu até entendo que não é para a gente fazer a prece lendo aqui. Eu entendo que a gente pode ler, entender e depois fazer a nossa prece espontânea. Porque aqui vai mostrar a condição de cada momento. De uma pessoa que acaba de desencarnar, de uma pessoa que acaba de nascer, de um perigo que acabamos de nos livrar, uma oração por uma pessoa que a gente está em atrito, né? Que a gente chama de, momentaneamente, de inimigo. Então tem várias situações boas, prece para agradecer uma conquista, uma graça. Então a gente vai entender isso aqui. Então vamos lá, capítulo 28, item 1. E aqui ele vai fazer primeiro um preâmbulo, ou seja, uma explicação antecipada, uma explicação prévia do que a gente vai ver no capítulo. Então vamos lá. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, olha só o que ele está dizendo. Primeiro que cada um tem sua forma de orar, então não tem um padrão, né? Cada um vai ter as suas convicções e a sua maneira. E muito legal que ele disse que um bom pensamento vale mais do que um monte de palavras. Muitas vezes a gente não está nem em oração, mas lança um pensamento caridoso, lança um pensamento de amor. Valeu mais do que quando bota o joelho e fica orando mecanicamente. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Então aqui ele deu já a explicação, basicamente o que eu comentei, né, que os espíritos não têm a intenção de dar fórmulas, mas de trazer alguns princípios da natureza, né, que a doutrina espírita trouxe, e para ajudar aqueles que ainda têm dificuldade. Então não é uma fórmula, é uma orientação. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que neles creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus os aceita todas quando sincera. Então está dizendo que aqui não é a verdade pura, né? Não é só isso aqui, essas preces que são as verdadeiras, que devemos respeitar toda forma de prece, desde que
ela seja pura, saia de um pensamento bom. Isso é que importa. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. Ele falou também que os espíritos trouxeram outras preces, outras orações, outras formas que não estão aqui, que essas foram selecionadas como as que mais iam ter efeito no nosso estudo. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvido neste livro, com um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, dos espíritos, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento que são lembrados todos os princípios da doutrina. Né? Esse complemento que ele fala é os nossos deveres para com Deus e para com o próximo, que é o mesmo dever, para com Deus e para com o próximo. Tanto que, quando perguntaram a Jesus qual é o principal mandamento, né? Os fariseus testando Jesus, qual é o principal mandamento, o mais importante? Ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro, e ao próximo como a si mesmo, que é o segundo, e ele acrescenta que é igual ao primeiro. Então, amar ao próximo é tão importante quanto essa ideia de amar a Deus. Já que Deus não está aqui, Deus não é uma pessoa, não é um espírito, não é uma individualidade, e a gente fica sem saber como é que eu amo a Deus. Amando ao próximo. Distribuindo o amor. Esse é o amor que devemos a Deus. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Então, nem impõe nenhuma prece, nem reprova nenhuma, desde que ela saia do coração e saia com sinceridade. Deus, segundo ele, segundo o Espiritismo, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Então, a grandeza de Deus não vai reprovar, nem repelir, nem condenar as diversas formas diferentes de elevar o pensamento até Deus. Quem quer que lance anátema, xingamentos, né? Acusações, anátema, quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. E, na verdade, a gente diminui Deus demais e empresta a pequenez da humanidade a Ele o tempo todo, em várias formas, quando a gente prende Deus dentro de um livro, dizendo que só aquele livro é sagrado, sabendo que existe diversas formas de religião e de fé. Quando a gente acha que Deus está fazendo a gente sofrer, que Deus só criou a terra, tudo isso é diminuir Deus. Tudo isso é diminuir a grandeza dessa inteligência suprema que deu causa a tudo, que iniciou tudo. Tá bom? Condição essencial à prece, segundo Paulo o apóstolo, é que seja inteligível, a fim de que nos faça falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar, em língua comum, que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. Então ele está falando que não basta que a prece seja dita na língua, no idioma da pessoa, né? Porque antigamente, na época de Cristo, ali havia vários dialetos naquela região ali. Então ele está dizendo que não adianta só apenas respeitar o idioma, ela tem que ser de fácil entendimento, inteligível é isso, para que toque aquele espírito. Essa condição de vários idiomas foi que deu o dia de Pentecostes,
que vários espíritos incorporaram ali nos apóstolos e cada um falou num dialeto para que todos entendessem, né? E hoje é conhecido como línguas estranhas, mas eram espíritos passando comunicação mediúnica. As raras ideias que elas contêm ficam, a mais das vezes, abafada pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Palavras bonitas, frases de efeito, apenas enfeites na prece. E ele fala que a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, recheada ali de sentimento, de verdadeiro sentimento. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Olha só, pôr em vibração a fibra da alma é fazer sentir, né? Numa palavra, deve fazer refletir, né? Pensar. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído, né? Se for dita só para se aparecer, só para mostrar palavras bonitas, é apenas ruído, apenas barulho. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Olha para aí, faz a prece com um ar distraído, né? Pensando em outra coisa, olhando outra coisa e a boca mecanicamente falando a prece. Veem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nessa coletânea. Então aqui são 5 tipos de prece. A gente já está aprendendo aqui antes de começar o estudo delas. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces por aquele mesmo que ora, quer dizer, fazer uma prece por mim mesmo, né? Você fazer uma prece por você mesmo. Terceiro, prece pelos vivos. Quarto, preces pelos mortos. Quinto, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Esses 5 tipos de prece é que ele botou aqui para a gente estudar nessa coletânea, né? Ele botou essas 5 categorias, né? Por nós mesmos, preces gerais, prece pelos vivos, pelos mortos e pelos enfermos e obsidiados. Mas, na verdade, o tipo de prece são 3. Prece petitória, de pedir, prece de agradecimento, né? Prece de gratidão, e prece louvatória, que faz apenas um louvor a Deus, a Jesus, a qualquer outro espírito superior. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sobre o título de prefácio. Então, toda prece vai ter uma explicação antes. Vai ter um estudo pequenininho, mas um estudo antes para a gente entender o que se trata cada situação e qual a melhor forma de pensar naquele ser, né? Então, aqui foi o preâmbulo, foi o prefácio do estudo que a gente vai começar sobre as preces. Que Nosso Senhor Jesus, que Nossa Senhora, a mãe dele, na última encarnação, possa nos iluminar e iluminar nossos lares. Um grande abraço, até o próximo.